E vamos falar do livro que lemos no canal em novembro. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de Criaturas Noturnas, que foi o livro que lemos em novembro. Primeiro de tudo, eu quero agradecer muito à intelectual, ao Francisco e à Rosarinho, não só o facto de me terem cedido este exemplar, mas também o facto de terem estado na live final comigo sobre este livro de contos e que foi um prazer conversar convosco. Bom, este livro, como eu já disse, é um livro de contos publicado pela intelectual que tem 6 contos. Como qualquer livro, é um livro que tem uma particularidade, e vocês percebem isso pela capa e pelo título, e esta capa está brilhante, muito bem feita, e é um livro é um livro dark, se quiserem. É um livro onde temos aqui os vampiros como personagens principais e como personagens que vão, de alguma forma, organizar toda a dinâmica dos contos. Como qualquer livro de contos, é um livro onde há contos que nós gostamos mais e há contos que nós gostamos menos. Mas não há nenhum conto que nós possamos dizer que está mal escrito, ou que não faz sentido, ou que foge ao tema, seja o que for. Todos os contos estão dentro da temática. Depois há uns que nos pegam mais pela escrita, outros que nos pegam mais pela construção narrativa e outros que nos agradam mais pelos dois em conjunto. Eu não vou, obviamente, salientar nenhum dos contos, até porque não quero de forma nenhuma estar a condicionar a vossa leitura, embora isso tenha acontecido comigo, obviamente, e na verdade houve contos que eu gostei mais, houve contos que eu gostei um pouco menos, mas a verdade é que foi um livro que eu li de uma forma muito prazerosa. Deixem que vos diga que eu li-o desta forma. Eu li um conto por dia e acho que cada vez me convenço mais que os livros de contos têm que ser lidos assim. Porquê? Porque se nós lemos os contos de seguida como um romance, vamos de alguma forma a contaminar o conto seguinte com os sentimentos que trouxemos do conto anterior. E vamos contaminá-lo fazendo inevitavelmente comparações de coisas que não são comparáveis. Até porque estes contos passam-se em sítios distintos, passam-se mais ou menos todos na mesma época, mas mesmo aqueles que vão buscar figuras que existiram na realidade, vão buscar figuras distintas, com funções distintas, com elementos distintos e, portanto, tudo isso vai condicionar esta leitura e vai condicionar a abordagem que o autor faz ao conto. Se o leitor quer comparar isto, acaba por criar desvantagem num ou noutro conto. Ou seja, se eu gostei muito do conto que li em primeiro lugar e vou de seguida ler o segundo, então eu estou a contaminá-lo com aquilo que eu senti no primeiro e estou-lhe a exigir um sentimento e uma adesão que ele poderá não ter, acabando por acentuar a discrepância, acentuar as diferenças. Daí eu dizer que acho que os contos ganham mais se forem lidos de forma separada, porque nos permite ter 24 horas, digamos assim, para nos afastarmos do conto que lemos nesse dia e só no dia seguinte, 24 horas depois, ir ler outro conto para podermos, de alguma forma, não o contaminar com sentimentos que o outro conto já nos deu. Os contos passam-se todos no Portugal oitocentista e são todos contos onde, na verdade, os vampiros têm um poder e uma glória que não é muito usual ver na nossa literatura.
Eu, na realidade, acho que de vampiros escritos em português só conheço o livro só conheço os livros do Rafael Loureiro. Portanto, se alguém conhecer outros livros, por favor, escritos em português, atenção, não estou a falar do Drácula, não estou a falar dos vampiros da Anne Rice, não estou a falar de nada disso, estou a falar de vampiros escritos em língua portuguesa. Eu só conheço os livros do Rafael Loureiro e, portanto, se alguém conhece outros, por favor, diga-me, porque eu vou gostar de saber e vou gostar de estar atenta, porque definitivamente os vampiros são algo que eu gosto de ler dentro da fantasia. Eu que não sou uma grande mulher de fantasia, já fui menos, também é verdade, mas na realidade os vampiros é uma personagem que me atrai, digamos assim, e que me encanta. Este livro tem outra particularidade, para além destes contos, que é as ilustrações. Cada conto tem uma ilustração distinta e cada conto tem também uma ilustração que é feita por um ilustrador diferente. Esta edição da Intelectual está tão bem cuidada que no final nós temos a biografia, não só, ou uma pequena biografia, não só dos contistas, mas também dos ilustradores. E isso eu achei muito, muito, muito interessante, porque nós temos tendência a valorizar às vezes o escritor em detrimento do ilustrador, mas neste caso, e esta é emblemática, esta ilustração, o facto da ilustração estar antes do início do conto faz com que nós tenhamos uma ideia daquilo que o conto nos vai dar logo pela ilustração. E isso é também muito importante, porque acaba por, de alguma forma, eu não diria condicionar, mas acaba de alguma forma por preparar o leitor para aquilo que vem aí do conto. Mesmo quando as ilustrações são mais enigmáticas, nós acabamos por ter aquela imagem na cabeça, e quando acontece algo que se relaciona com aquela imagem, as personagens acabam por ter aquela descrição e acabam por ter aquela forma de estar. E isso é muito patente no livro, no conto da Inês Coelho, em que, para mim, a Colette é esta jovem, sem margem para dúvidas, e no conto da Rosária Casquinha da Silva, em que a sua Aurora também é esta jovem que aqui está, e isso para mim foi muito evidente quando peguei nos livros e depois acabei por ler o conto. É, pois, um livro que eu recomendo, é um livro que eu acho que vocês devem ler, e para quem gosta deste tipo de histórias eu acho que é uma excelente prenda de Natal. Há contos também com tamanhos diferentes. Nós percebemos na live final que o Francisco, editor da Intelectual, autor de um dos contos, do último conto deste livro, pediu páginas máximas, não mínimo, e portanto nós temos contos mais longos e contos mais pequenos. De qualquer forma, há também aqui, e continuando nesta ideia da preocupação da construção deste livro, um fio condutor entre os contos que explica de alguma forma porque é que eles estão colocados por esta ordem e não outra qualquer. Portanto, há aqui um trabalho de análise dos próprios contos por parte do editor que fez com que isso acontecesse. Outro aspecto a realçar é o facto do primeiro conto, o conto da Rosária Casquinha da Silva, e o conto do Francisco Loureiro terem uma playlist, e eu aconselho-vos vivamente a lerem os contos com a playlist, ou pelo menos, se não gostam de ler com música, a seguir a lerem os contos, a irem ouvir a playlist, porque eu acho que é muito elucidativa e acaba por, de alguma forma, completar, se quiserem, ou dar um valor acrescido àquilo que eles nos dizem nos seus contos. E isso é sempre algo muito interessante. Para quem gosta deste tipo de histórias, brilhante prenda de Natal, e
E mais uma vez se prova que em Portugal continuamos a escrever muito bem, que em Portugal continuamos a fazer bons livros de autores nacionais, de géneros completamente distintos, e que isso permite que todos os leitores possam ler autores nacionais, porque independentemente do género que gostam, há autores nacionais a escrever para eles. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Criaturas Noturnas. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.